Pessoal, boa noite. Na aula de hoje, a gente vai saber sobre os conceitos de tensão. As tensões, elas podem ser várias tensões. Nós vamos falar sobre as tensões de tração e de compressão. Vamos iniciar por essas duas tensões. Então, a gente tem que saber que todo o corpo, todo o equipamento, toda a barra, tudo, ela sofre tensões, tanto externa quanto interna. Para nós calcularmos, dimensionarmos qualquer tipo de equipamento, nós temos que saber quais são as tensões que o equipamento vai ter que aguentar, né? E se ele é capaz de aguentar esse esforço todo. Então, veja bem, você vai poder calcular pontes, vai poder calcular treliças, de qualquer forma, certo? Aqui, ó, continuando, nós vamos pegar um exemplo aqui de uma treliça. E o dono lá, o camarada, ele determinou que as estruturas, elas são feitas de perfis, tanto em U quanto em L, né, conforme a figura que eu vou mostrar abaixo. E ele também fala que ela é capaz de aguentar uma carga, até 165 megapascal, né? Então você tem a treliça aqui, né? E você tem indicado a estrutura em viga U e a estrutura em viga L. Em cada caso no desenho aqui. Você tem o ponto A que está fixo, né? E no ponto M ele é móvel, né? E aqui embaixo você tem a dimensão da viga U e da viga L. Para resolver a situação, problema, devemos conhecer e compreender os conceitos de forças axiais e de tensão normal e entender como se comportam as tensões de tração e de compressão nas estruturas. O estudo das ações das forças nas treliças e o cálculo das forças internas dessas são utilizados para a gente entender como comporta uma estrutura em relação a uma condição de carregamento e saber se ela é capaz de aguentar esse carregamento ou não. Entretanto, em nenhum momento definimos o tipo do material que receberá esses esforços. É com o resultado que a gente vai determinar qual é o material a ser utilizado. Primeiro deveremos entender melhor o conceito de força na resistência de materiais. Força é uma ação que atua sobre um corpo, qualquer corpo, né? Que pode lhe causar deformações ou alterar seu estado de movimento ou repouso, né? Dependendo da força, ele pode ficar fixo no lugar ou pode sofrer deformações e mudar, ou andar para lá e para cá. O importante é lembrar que uma estrutura sofre um carregamento externo, na qual acarretará um esforço interno. Toda força tem sua reação, ação e reação. Essas forças são nomeadas conforme sua atuação. Assim, temos alguns esforços na mecânica, que é o peso, esforço de contato, de empurrar, força de atrito, força normal, força de estacionamento, força axial, em direção do eixo, tração, torção, compressão e assim por diante, né? A partir desses diferentes tipos de forças que a gente vai entender, então, os tipos de esforço que está acontecendo, de tensões que está acontecendo, né? Se uma barra de uma treliça se rompa devido a um carregamento, quais são as variáveis relevantes para que esse fenômeno aconteça? Essas variáveis são relevantes também no projeto da estrutura, né? Certo ou não? Claro que é relevante. Todas essas variáveis, a estrutura tem que ser dimensionada e calculada para que ela não sofra deformações, ela resista, ela esteja em equilíbrio. Para estar em equilíbrio, a somatória das forças de direção x é igual a zero, a somatória das forças de direção y tem que ser igual a zero e a somatória dos momentos tem que ser igual a zero. Considerando também que são coesas, ou seja, em todas as estruturas internas estão bem interligadas, sem trincas, logicamente, né? Não pode ter problema, senão quebra, né? Não aguenta. Então vamos lá. Aqui nessa figura 1.21, você tem uma barra.
Essa barra na figura A, né, 121A, você tem as duas forças P, uma de cada lado, fazendo um esforço de tração. Essa mesma estrutura, essa mesma barra, ela tem um comprimento L. Depois que ela sofre um esforço de tração, na desenho letra C, ela tem um delta que alterou o comprimento dela. Então ela é o L do comprimento inicial mais um delta. Se ela sofre esse esforço, no corpo dela também, ela vai sofrer uma deformação. Se você for analisar, você tem todo um monte de esforcinho aqui na barra. Se você cortar essa barra, né, você tem um monte de esforço. Então, essa tensão admissível dessa barra, ela como é calculado? É essa força P dividido por essa área da seção da barra. No caso, é uma área redonda. Então, a tensão sigma é P dividido por A. Para conceituar a definição de tensão, vamos utilizar como exemplo uma barra de treliça com uma força de ação P, conforme figura aqui. Inicialmente, essa barra possui um comprimento L, é aquilo que eu estou falando, né? Quando a barra é solicitada, passa a ter um acréscimo no comprimento, o sigma, aqui tal, que chama, né? C. E também você vai ter uma deformação no seu corpo, na sua seção. Esse sigma é a força P dividido pela área. Observe que a força P é uma resultante de um monte de forcinhas, né, que você não vê. Você não tem como você calcular forcinha por forcinha. Você pega a resultante desse monte de forcinha e você determina que é a força P. Essa tensão segue o sentido da força, podendo ser uma tensão de tração ou de compressão. Adotaremos o sinal positivo para os elementos tracionados e negativo para os comprimidos, tá certo? Nos quais o sentido da força é para fora da estrutura, conforme a figura 1.22a. E negativo se fosse comprimido, para dentro da estrutura. Tá lá. Então, tração, você tem no sentido que você está puxando a barra, e compressão, né, no sentido que você está comprimindo a barra, né, nessa figura 1.22. As tensões de tração tendem a proporcionar um alongamento, né, e as de compressão, ela vai encurtar o comprimento da barra. Tanto o alongamento quanto o encurtamento das estruturas são deformações que nelas ocorrem. Esse contexto relacionado à tensão e deformação será estudado na próxima unidade, mais para frente um pouquinho. Faremos nossa atenção às tensões de tração e compressão agora, né? Então vamos dar um exemplo, tá? A gente adota aqui no Brasil o sistema internacional, a força. No sistema internacional, a unidade de força é o Newton. A unidade de área é metro quadrado. A de tensão, ou seja, é Newton por metro quadrado, né? Que Newton por metro quadrado é equivalente ao Pascal, tá? É o PA, Pascal. Na prática é comum utilizar múltiplos dessas unidades, que é para facilitar até, tais como quilopascal, que é o K, K é 1000, mega, milhão, megapascal, e gigapascal, G, pá, é 1 milhão. Quando o projeto utilizar o sistema de unidade inglesa, vai usar libras, né? Ou quilolibras, assim por diante, tá certo? Mas no nosso caso, o sistema internacional, nós vamos usar o Newton e metro quadrado. Então, para a estrutura apresentada, você tem que calcular a tensão na barra, tá certo? Você tem uma força P, que vale 6 kN. Você tem uma força AC de 10 kN e uma força BC de 8 kN, que é dado no problema. Então, para a tensão da barra, a tensão admissível da barra AC, temos o seguinte: P é uma força NAC, que é igual a 10 kN. Vai ser igual a mais 10 vezes 10 newtons. Porque era 10 K newtons, 1000. Então fica igual a 10 vezes 10 a terceira newton.
tá? Adotando o sinal positivo, por trata-se de uma tração. A área, como é que você calcula a área de uma barra? É π vezes r ao quadrado. Ou seja, é π que faz 20 milímetros dividido por 2 ao quadrado, que é 3,1416 milímetros quadrados, que é 3,14 vezes 10 a menos 6, ó, né? Metros quadrados, porque era milímetro, passou para metro quadrado. Então, o sigma de AC, a capacidade de tensão dela, que é a força P dividido pela área, né? Vai ser igual a 10 vezes 10 a menos 3 newtons, dividido pela tensão admissível que é dada no problema, que é 100 vezes 10 a sexta Pascal, já transformou em Pascal, então é Newton Pascal. Ou seja, essa área é igual a 0,001 metro quadrado. Como a área é igual a π vezes r ao quadrado, r é o raio ao quadrado, então quanto que vale o raio? É a raiz quadrada da área dividido por π. Ou seja, essa área equivale a 5 vezes 64 vezes 10 a menos 3 metros, que nada mais é que 5,64 milímetros. Isso é a área, é o raio. O diâmetro, o que é o diâmetro? Não é 2 vezes o raio? Então o diâmetro da barra, para aguentar essa tensão admissível, tem que ser de 11,28 milímetros. Logicamente que você vai achar uma barra de meia polegada, por exemplo, é o suficiente para aceitar e enquadrar, né, todos esses esforços estarem aprovados, né? Assim concluímos que podemos otimizar a estrutura trabalhando com uma tensão menor, tá certo? Observando os exemplos anteriores, para uma barra não se rompa, esta depende da força interna, né? Não só externa, a interna tem que resistir à força externa. A área de seção transversal e das características do material que devem ser analisados, né? A gente tem que analisar tudo isso daí. As forças axiais de tensão normal média, né? Considerando até o momento que as forças internas da barra atuam paralelamente ao eixo delas, assim podemos dizer que são forças axiais, axiais do eixo, né? Ela está atuando no eixo. É comum ocorrer esse tipo de situação em elementos estruturais ou mecânicos comprimidos e finos, como pendurais, parafusos e treliças. Um monte de exemplo a gente pode dar aí, né? Veremos então a distribuição de tensão média que age em uma seção transversal na barra é constante. Tem-se uma barra prismática. Assim, qualquer lugar da barra onde se deseja fazer um corte e aplicar, né, o diagrama de corpo livre, terá a mesma força P, né, para determinar a distribuição da tensão média que atua na área da seção transversal. É necessário adotar duas hipóteses simplificadoras. Então, essas hipóteses simplificadoras a gente vai ver na próxima aula, ok?